Bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia. Eu vou estar fazendo aqui um apanhado de alguns assuntos que vão ser cobrados no concurso da Codeba para controle portuário. A minha opinião sobre esse concurso da Codeba de controle portuário são assuntos surreais para uma aprovação surreal, porque todos os assuntos que vão ser cobrados para o concurso da Codeba são cursos específicos que são feitos no período de 2 anos, fornecidos pelo Senai São Paulo, Senai Rio de Janeiro. Ou seja, além das matérias básicas, português, matemática, informática e raciocínio lógico, está sendo cobrada a parte específica, onde essa parte específica, o tempo hábil para a pessoa tá pincelando o grande campo da portuária, seria um período de 2 anos. Ou seja, são cursos específicos onde eles não estão exigindo curso e estão oferecendo como vagas. É impossível passar? Não. Quem estuda, quem é concurseiro, quem é concursando, quem é concurso alguma coisa, sei lá como queira ser chamado, a pessoa observa que você estuda sempre as matérias básicas. E quando chega o concurso, a parte específica, você corre atrás do prejuízo e aí você faz tudo rapidamente, estuda bastante para poder estar assim, assimilando a parte específica da vaga. Como esse cargo de controle portuário é novo, não tem como saber o que será cobrado. Os assuntos e alguns critérios dos assuntos são muito vagos, assim, ou você estuda tudo ou você não estuda nada, tá? Então, por exemplo, aqui, gestão pessoal portuário, isso é um curso técnico específico, tá? E o curso técnico de portuário, curso técnico portuário foi o que eu falei, que é pelo Senai Rio São Paulo, na cidade de Salvador nem tem esse curso, quando tem uma vez no século, e as vagas são bem limitadas. Então, esse curso são 2 anos e todos esses assuntos aqui que a Codeba está cobrando faz parte dessa grade curricular do curso. Mas eu fiz um apanhado do que pode ser cobrado. Eu vou estar fazendo uma leitura bem rápida para poder estar assim, tentando ajudar para quem vai estar estudando, porque seria o que eu faria caso eu fosse a instrutora técnica para poder ministrar esse curso. Então eu colocaria essas coisas. Tem um material também disponível no playlist para poder estar estudando, que são algo que não está implícito nas questões, e no entanto é muita coisa. Então eu coloquei um resumo, um bem pequeno resumo mesmo, para não ficar perdido na hora da prova e dizer assim, ai meu Deus, eu nunca ouvi falar sobre isso. Então, vamos lá? Vou falar cada assunto por etapas e cada vídeo será abordado a um tema. Primeiro vídeo, então, vamos lá? Fundamentos portuários e retroportuários. Fundamentos são princípios, são princípios que vai estar regendo portuários e retroportuários. Então, eu achei melhor para ter uma definição e assim você está sabendo o que é cada um para saber identificar até no período da prova, tá bom? O que é um operador portuário? Um operador portuário é uma pessoa jurídica pré-qualificada para a movimentação e armazenagem de mercadorias destinadas ou provenientes de transporte aquaviário realizada no porto organizado. Vemos aqui um exemplo. Princípios do trabalho portuário, decorrente do artigo 22, 28 e 29 da Lei 8.630, que delega aos representantes patronais e laborais pela negociação, normatização dos aspectos inerentes ao trabalho portuário avulso, assim sendo onde não houver violação aos comandos legais revestidos de interesse público, a partição poderão livremente estabelecer as condições de trabalho mais adequadas a cada localidade por meio de convenções coletivas. Nota-se que pese à força desse princípio, convenções coletivas de trabalho não têm condão a retirar as prerrogativas dos órgãos de gestor de mão de obra, que é o OGOMOS, que são entidades revestidas de interesse público. Os princípios publistas. Esse princípio decorre e opõe o anterior à parte que são livres de negociar até os limites de interesse público, a maior parte vezes representada pela
esclaração obrigatória pelo OGOMO e implantação da norma de segurança portuária número 29. Tanto o decreto número 8.630 como a NR 29 está no playlist. Princípio da restrição do trabalhador. Representa a afetação e a execução dos serviços portuários, trabalhadores ou integrantes do sistema e o princípio incumbido na Lei 8.630 e ainda na Convenção de número 137 da Organização Internacional do Trabalho, inserida e ordenado o justo trabalhista brasileiro no Decreto 1.574 de 95, decorrente da necessidade de assegurar a qualificação do trabalhador portuário e da possibilidade de minorar os efeitos da maior precariedade do trabalho avulso, tendo em vista que não há segurança de um rendimento mínimo ao final de cada mês. O princípio da equidade é uma espécie de isonia entre os trabalhadores portuários. Todos devem ter o mesmo tratamento no acesso ao trabalho, aos cursos, à promoção, ao registro e à execução do seu trabalho. Princípio da multifuncionalidade. Este está previsto no artigo 57 da Lei 8.630, que propugna que atividades ou tarefas que se requeiram a mesma qualificação poderão ser realizadas pelos trabalhadores adaptados, independente da categoria profissional que pertence. A multifuncionalidade deverá ser implantada pela forma negocial das convenções coletivas de trabalho. Princípio da modernização. Esse princípio Esse princípio, na verdade, sinaliza para o novo marco legal que representa a Lei 8.630 de 96, muitas vezes denominada Lei de Modernização dos Portos, vez que há uma ruptura com o sistema legal anterior, caracterizando pelo intervencionalismo estatal e pelo monopólio dos sindicatos da intermediação de mão de obra avulsa. Então, apenas um breve histórico da profissão. Introdução histórica. O trabalho de carga e descargas em embarcações mercantes remota à antiguidade, vez que o transporte aquaviário foi o primeiro a ser utilizado comercialmente pela humanidade. Via de consequências, as corporações de carregamento são cenárias, entretanto, somente com a criação da Delegacia do Trabalho Marítimo, a DTP, em 93, o Estado interveio nas relações do trabalho portuário a fim de disciplinar a prestação de serviço respectiva, conforme a nova política trabalhista instaurada. As principais atribuições do DTP-MS, que foram extintas em 1989, eram organizar a matrícula dos trabalhadores portuários avulsos, organizar e opinar sobre o trabalho portuário, fiscalizar o trabalho portuário e escada rodízia nas entidades estivadoras e sindicais, qualificar o número de trabalhadores portuários, TPA, necessários, impor penalidades a TPAs, efetuar a medição de conflitos, tendo inclusive pelo normatizador. Então, todas essas diretrizes aqui, apenas o histórico, estão destrinchadas na própria norma que serão atualizadas. A missão e inspeção do trabalho dos portos. Para o autor do auditor fiscal que nunca atuou no porto, o papel dessa fiscalização é bastante diferenciado. Esquece a figura do fiscal como anteparo e entre o padrão e o empregado para a defesa em vista dele. O fiscal protetor quase paternalista, a implantação da legislação inovadora e legítima, antigos privilégios e benefícios e pequenos grupos, tanto ao lado patronal dos trabalhadores, que obviamente rege a aplicação da lei. A especificação da inspeção do trabalho dos portos deve ser de um lado a natureza do trabalho avulso, cujo vínculo se dá entre o trabalhador e diversos tomadores de mão de obra, e no outro o gargalo logístico representado pelo porto, contra a situação por vezes mais favorável aos sindicatos laborais, pois a paralisação de uma operação portuária, mesmo em breve, gera vultuoso prejuízo aos responsáveis pela carga e principalmente à sociedade em um todo, pelo relevo da movimentação de mercadorias nos portos, representante pela economia local e regional nacional. Isso no que se tange às auditorias do Ministério do Trabalho, no que se refere a qualquer irregularidade do porto. Vamos mais à frente.
O papel do auditor fiscal do trabalho nos portos é a busca do cumprimento da nova legislação trabalhista portuária, tanto pelos empregados, tanto pelos trabalhadores portuários, no interesse de toda a sociedade brasileira, como promoção, entretenimento e negociação, e as partes, como forma de solução autônoma dos conflitos, participando, quando necessário, em mediações, objetivando viabilizar os acordos e convenções coletivas dentro das orientações quanto os mandamentos legais. Porto. Podemos estar memorizando sobre Porto. Porto, em sentido amplo, porto é uma pequena baía ou parte de grande extensão de água protegida natural ou artificialmente das ondas grandes e correntes fortes que serve de abrigo e ancoramento a navios, e essa provida de facilidades de embarques e desembarques de passageiros e de carga, mas amplamente ainda é qualquer lugar de abrigo, de refúgio ou de descanso. Porto organizado, que no caso é o que significa. É o porto constituído e aparelhado para atender a necessidade da navegação e da movimentação e armazenagem de mercadorias, concedido ou explorado pela União, cujo tráfego e operações portuárias estejam sob circunscrição de uma autoridade portuária. Os portos não enquadrados nessa situação são ditos como não organizados, não sendo as atividades reguladas, presente e ordenado. Os portos não organizados são geralmente pequenos e poucos movimentados, sem administração, resumindo-se, na maioria das vezes, a um pequeno cais para recebimento de mercadorias. Área do porto organizado é a área compreendida pelas instalações portuárias que sejam ancoradas, docas, cais, pontes e pier de atracação e acostagem, terrenos, armazém, edificações e vias de circulação interna, bem como a infraestrutura de proteção e acesso ao calviário ao porto, como os guindastes, quebra-mares, eclusas, canais, bacias de evolução, áreas de fundeio, que devem ser mantidas pela administração do porto. A área do porto organizada, definida na portaria do Ministério dos Transportes. Modalidade de exploração das instalações portuárias. O sistema portuário brasileiro opera mediante duas modalidades de exploração das instalações, uso público e privado. As de uso público estão sempre dentro da área do porto organizado, podendo as de uso privado situar-se também fora da área do porto organizado. Ambas as modalidade de exploração poderão ser realizadas por uma pessoa de direito público ou privado, devidamente habilitada na movimentação e armazenagem de mercadorias destinadas ou provenientes de transporte aquaviário. Na exploração de uso privativo e particular, detém a maior autonomia no uso da instalação, observando-se o disposto do contrato e arrendamento, celebrando a administração portuária, sendo comumente chamada de terminal privativo. A instalação portuária privativa pode ser de uso exclusivo para a movimentação somente de cargas próprias ou de uso misto para a movimentação de carga própria e de terceiros. Pode-se dizer que é uma das inovações da Lei 8.630 de 93, havendo a tendência a partir das privações de muitas áreas do porto organizado que se tornem terminais privativos. A administração do porto organizado é composta do nível superior pelo Conselho da Autoridade Portuária, o CAP, e pela administração portuária dita. Anteriormente, cabia à empresa dos portos da SA, Petrobras, a implantação e fiscalização da política portuária, assim como controle e supervisão técnica, administrativa e econômica financiada pelos portos brasileiros. Atualmente é o CAP, e cada porto organizado, o âmbito de cada concessão, o detentor de competências normatizadoras e de apreciação e decisão em segunda instância administrativa dos recursos contra a decisão proferida pela administração do porto nos limites da sua competência. Entre as principais atribuições temos conhecimento das normas que visam da produtividade e a redução do custo de operações portuárias, dentre as outras alancadas, descrita na Lei 8.630 de 93. Pronto. Essa lei amplia as competências administradoras do porto, trazendo profundas modificações quanto à exploração do mesmo, ficando o Poder Executivo autorizado a desmembrar as atuais concessões, que facilita o processo de privatização. No termos da lei, embora pré-qualificada,
Como operadora portuária, a entidade concessionária passa a ser somente administrada pelo porto, constituindo-se autoridade portuária, podendo aplicar penalidades na sua esfera de competência, exercendo os poderes inerentes à autoridade, inclusive a política, representando pela guarda portuária. Autoridade que atua no porto juntamente com o Ministério do Trabalho e Emprego e a autoridade aduaneira. Exercida pelos auditores fiscais da Receita Federal, pelos técnicos da Receita Federal, a ela compete as atribuições previstas no Regulamento Aduaneiro, no artigo 36 da Lei 8.630 de 93, em especial, e controla a entidade de saída de pessoas, bem e vínculos, o despacho aduaneiro das mercadorias e a repressão ao contrabando e descaminho. Autoridade Marítima é a autorização responsável pela segurança do tráfego aquaviário, realizando inspeções periódicas nas embarcações brasileiras e estrangeiras. Nesse último caso, é exercida pelo controle do porto, Port Stat Control. Isso é, controle que o país onde localiza o porto realiza as embarcações estrangeiras que a venham. No Brasil, é executada pela Diretoria dos Portos e Contas, vinculados ao comando da Marinha. Cada porto brasileiro tem o seu Port Stat Control, vinculado à Capitania dos Portos ou Delegacia de Circunscrição. O Port Stat Control inspeciona os aspectos relativos à segurança da vida humana no mar, da Convenção das Solas da IMO. Essa inspeção restringe-se à segurança das estruturas e equipamentos das embarcações. Uma vez reprovada, a autoridade marítima poderá, inclusive, reter a saída da embarcação. Vigilância sanitária. É exercida pelos inspetores de vigilância sanitária, visando a verificação das condições ocupacionais e higiênico-sanitárias a bordo dos navios, no estado sanitários e seus tripulantes passageiros, autorizando a livre prática. Previdência Social. É exercida pelas autoridades fiscais da Previdência Social, verificando a regularidade das contribuições previdenciárias do trabalho portuário e dos operários portuários, bem como auditando a concessão dos benefícios. Polícia Federal. Exercida pelas autoridades policiais federais, visando ao controle e ao acesso de pessoas e o combate aos crimes federais, especialmente narcotráfico. Outras pessoas fiscais e jurídicas com atuação nos portos armadores. São pessoas físicas ou jurídicas que apresentam a embarcação com fins comerciais, podendo-a em condição de navegabilidade, isto é, dotam a embarcação de tripulação e de equipamentos necessários à operação. O armador geralmente é o próprio proprietário da embarcação. Entretanto, poderá celebrar contratos de fretamento a casco nu, cedendo a informação a um terceiro. Os comandantes das embarcações são prepostos dos armadores, portanto, contrair obrigações em nome dos mesmos. Afretadores. São empresas que celebram contratos de freteamentos com armadores, contratos e os espaços de cargas ou mais navios. Assim, muitas vezes uma pessoa afreta um navio inteiro para realizar transporte de carga regularmente. Exemplo, minério ou petróleo. O afretador também poderá credenciar agentes pelos vários portos em que tiver interesse. Agência de navegação. Os armadores, em geral, são sediados em determinado país e os navios tocam os portos dos seus continentes dessa forma. Precisam credenciar representantes dos navios, portos em que atuam, tais como representantes são denominados em agência de navegação, sendo responsável pelo suprimento das necessidades materiais dos navios e pela intermediação comercial, angariando cargos para os mesmos. Despachos aduaneiro. É um profissional credenciado pela administração aduaneira para promover o desembaraço de mercadorias dos embarcadores e consignatários. Normalmente possui procuração do interesse para agir junto com a administração aduaneira e portuária. Fornecedores de navios. São pessoas físicas e jurídicas que dedicam ao comércio de matérias, peças e equipamentos de consumo, combustíveis e alimentação para uso das embarcações.
trabalho portuário e operação portuária. Conforme já definido, a operação portuária é a movimentação de mercadorias dentro do porto organizado, realiza por operadores portuários e é um conceito mais afeto à administração portuária. Tendo em vista a necessidade de pré-qualificação dos operadores portuários, assim, toda movimentação enquadrada como operação portuária somente poderá ser realizada por operador portuário pré-qualificado. Entretanto, a operação portuária é um complexo de tarefas interrelacionadas. Movimentar manualmente mercadorias, içá-las, conferi-las, arrumá-las, etc. A energia humana despendida na realização de cada uma dessas tarefas é denominada trabalho portuário. Não obstante, o artigo 8 da Lei dos Portos abre exceções à obrigatoriedade da execução de ação portuária por operadores portuários. Nos casos elencados, o próprio interessado, sem necessidade de qualificação, poderá realizar a movimentação respectiva. São exemplos de exceções, dentre outros: cargas e descargas, cargas ou descargas totalmente automatizadas, granel líquido, movimentação de mercadoria, navegação interior e exterior, movimentação a granel de sólidos, salvos nos serviços de rechego, movimentação de peças sobressalentes, material a bordo, mantimentos e abastecimento de embarcações. Cabe ressaltar que, quando o artigo 8 da Lei 8.630 denomina-se operação portuária as movimentações ali elencadas, comete uma impropriedade, pois o conceito de operação portuária diz respeito somente à movimentação de mercadorias, isto é, bem destinado ao comércio. Ora, peças sobressalentes e material para consumo a bordo não são mercadorias, pois não são destinadas ao comércio entre portos. Sendo assim, tal movimentação já não seria operação portuária, tal definida pelo artigo 1º do primeiro inciso 2 da Lei 8.630, não se fazendo necessário constatar das exceções. Nos casos que não são obrigatórias a execução das operações portuárias pelo operador portuário, o interessado, se necessário, deverá requisitar mão de obra complementar junto com o órgão gestor de mão de obra, o OGOMO. Aqui, o artigo 8 reverte-se em especial importância no aspecto trabalhista, pois, na verdade, o artigo também abre exceção exclusivamente na execução do trabalho portuário pelos trabalhadores portuários inscritos no OGOMO, ao permitir que a própria tripulação dos navios ou interessado execute os referidos trabalhos. Assim, a regra geral para a realização de movimentação de mercadoria nos portos organizados, o operador deve utilizar trabalhadores que realizam os chamados trabalhos portuários, que constituem etapas de operação portuárias. São considerados trabalhos portuários a atividade de capatazia, estiva, conferência, conserto, vigilância e bloco, assim definidas no artigo 3, no parágrafo 3 do artigo 57 da Lei dos Portos. Capatazia é a atividade de movimentação de mercadorias nas instalações portuárias, compreendendo o recebimento de conferência, transporte interno, abertura de volume na conferência aduaneira, manipulação, arrumação e entrega, bem como carregamento e descarga de embarcações, quando efetuadas por aparelhamento portuário nas instalações portuárias. São executadas ao comando de navios dentro dos armazéns, nos porões, nos alpendres e pátios, constituindo-se no trabalho braçal e também a operação de equipamentos de movimentação de cargas, empilhadeiras, pá-carregadeiras, transportadores e contêineres e carretas, sempre na movimentação de mercadorias entre dois pontos de terra e o porto organizados. Mais algumas definições que serão importantes saber.
Então, já vimos a definição de capatazia, de acordo com a Lei 830, que tem um vídeo falando exclusivamente sobre ele. Vamos agora dar um pulinho. De acordo com o trabalho que executa os estivadores, recebe a seguinte denominação funcional: contramestre-geral ou do navio, a maior autoridade de estiva a bordo, a quem cabe coordenar os trabalhadores em todos os porões do navio, de acordo com a instrução do operador portuário e o comandante do navio, dirigindo-se e orientando todos os estivadores a bordo. Comandante de termo ou porão, que dirige e orienta o serviço de estiva em cada porão, de acordo com as instruções do operador portuário, do comandante do navio ou representante do porto, panflista ou do contramestre-geral do navio. Sinaleiro ou portal, o que orienta o trabalho dos operadores de aparelho de guindar por meio de sinais. Ele fica em uma posição em que possa ver bem tanto o local onde a ligada e é engatada como aquele em que se deposita e onde possa ser visto pelo guincheiro ou o guindasteiro. Guincheiro, trabalhador habilitado a operar guindaste. No porto denomina-se geneticamente os operadores dos trabalhos de guindar, de terra ou guindasteiros, sendo trabalhador de capatazia. No caso do operador do aparelho de guindar de bordos, este é comumente chamado de guincheiro e é trabalhador da estiva. Motorista, o que dirige o veículo quando está embarcado e desembarcado, através do sistema de roll-on, roll-off. Ressaltante e praxe nessa operação, haver a troca de motorista quando o veículo troca o cais. Sai o motorista da estiva e entra o motorista da capatazia, que conduz o mesmo até o pátio da armazenagem. Operador de equipamentos, estivador habilitado a operar empilhadeira, pá carregadora ou outro equipamento de movimentação de carga a bordo. Estivador, trabalhador que no carregamento desfaz as ligadas e transportava os volumes para posição determinadas e que vão ser estivadas no descarregamento, traz volumes de posição ou não são estivadas e pré-ligadas. Peador ou despeador ou conexo, trabalhador que faz peação, despeação, trabalhador com cerca de especialização, visto que muitos trabalhos fazem uso de técnica de carpintaria, escoramento, cargas com madeira. Vamos mais? Conferência de carga. É a contagem de volumes, anotações de características, espécie, peso, número, marca, contramarca, providência ou destino, a verificação do estado da mercadoria, assistência à pesagem e conferência do manifesto e demais correlatos nas operações de carregamento e descarga de embarcações. De acordo com o trabalho executado, conferência de carga e descargas recebe a seguinte denominação: conferente-chefe, conferente de ligado ao porão, conferente de redição, conferente ajudante, conferente de balança, conferente controlador, conferente de manifesto, conferente de plano. A atividade de carga e descarga, inclusive o conferente-chefe e ajudante, restringe só a embarcação por operação de carga e descarga, não admitindo, portanto, que haja simultaneamente duas ou mais embarcações. A atividade de conferência de carga e descarga é feita no interesse do operador portuário e dos trabalhadores avulsos, pois o documento dela resultante, o talier, servirá por base para a apuração da produção e consequente da remuneração. Essa atividade, sempre que desenvolveu a bordo e ao costado de embarcações, nitidamente diferenciada de uma conferência que faz exclusivamente em terra, conferência de capatazia. O conferente realiza uma conferência do interesse da administração dos portos com vista à cobrança das tarifas portuárias. Conserto de cargas. Constitui-se no reparo e restauração das embalagens de mercadorias nas operações de carregamento e de descarga das embarcações, reembalagem, marcação, remarcação, carimbagem, esticagem e abertura de volumes para a vistoria e posterior recomposição. São realizadas tanto a bordo como em terra, em que fazem necessários, sempre que danificadas as embalagens das mercadorias nas operações de cargas ou descargas.
Os concertos são uma categoria de extinção, visto que a unitização de cargas e contêineres é cada vez menor a necessidade para reparos. É também crescente a necessidade de produtividade, gerando estadias portuárias cada vez menores para navio, inviabilizando o conserto de carga. Acredite-se que, para que não haja prejuízo na qualidade, por vezes, prefere-se a inutilização de cargas danificadas ou o seu reparo no fabricante. Duas outras atividades que existem em lei, como o trabalho portuário, são, na verdade, atividades conexas, vigilância de embarcações e trabalho de bloco, tal como as atividades que não interferem na movimentação de mercadorias. Entretanto, devido à prestação de serviço no mesmo local em que ocorrem os demais trabalhos portuários e em contato constante com os trabalhadores portuários, recebe tratamento legal idêntico. Vigilância de embarcações é a atividade de fiscalização de entrada e saída de pessoas a bordo das embarcações atracadas ou fundeadas, bem como a fiscalização da movimentação de mercadorias nos pórtalos, rampas, porões, convés, plataformas e outros locais da embarcação, na área do porto organizado. Quando o navio está fundeado, geralmente é obrigação do requisitante de mão de obra, agente de navegação, prover transporte para o vigia. Nos cais, cabe ao operador portuário efetuar a requisição, a obrigatoriedade da contratação do vigio e o pórtalo para os navios de longe curso, e curso foi expressadamente revogada na Lei 8.630 do novo contexto legal, se o interessado necessitar de um ou mais vigia para as embarcações, seja nacional ou estrangeira, e ao longo do curso da capotagem, devendo requisitar ao OGOM. Bloco constitui-se uma atividade de limpeza e conservação das embarcações mercantes e os tanques, incluindo batimentos de ferrugem, pintura, reparos, pequena-montas e serviços correlatos. Trabalhador portuário avulso. Para a Previdência Social é aquele que o sindicato ou não presta serviço de natureza urbana rural. As atividades da empresa sem vínculo empregatício, com uma intermediação obrigatória do órgão gestor da mão de obra, de acordo com a Lei 8.630. Trabalhador portuário, o artigo 26, que é a Lei dos Portos, estabelece duas formas de trabalhador portuário: o trabalhador portuário avulso e o trabalhador portuário com vínculo empregatício. Note-se que esta é uma importante inovação na lei, vez que antes não era possível o trabalhador portuário com vínculo empregatício, salvo na capatazia, onde eram empregados dos CIES-DORCAS. Assim, muitas vezes o termo trabalhador portuário pode designar tanto o gênero do trabalhador, isso é, aquele que labora nos portos, poderá significar uma espécie de gênero, aquele registrado no OGOM, e cedido permanentemente com vínculo empregatício no prazo indeterminado ao operador portuário. Denomina-se trabalhador portuário avulso, o TPA, ou espécie de gênero trabalhador portuário, aquele que é explícito no OGOM prestar serviço na área do porto organizado, sem vínculo empregatício a vários tomadores da mão de obra. Adiante. Registrado, aqueles que possuem o registro de acordo com o inciso na Lei 8.630. Cadastrado, aqueles que, tendo cumprimento o previsto da Lei 630, façam um cadastro perante o OGOM e não participa do rodízio e passa a trabalhar como ocorrendo não registrado em determinadas oportunidades. Contrato por tempo indeterminado, somente para os entregantes do OGOM. Outros trabalhadores que atuam nos portos: armador, trabalhador avulso ou não responsável para amarração de cargas e desembarcações de cais a portos em que empresa especializada realiza esse serviço, e outros são cooperativas de trabalho. Carregador de bagagem, trabalhador avulso não responsável pelo transporte
trabalhador avulso ou não, responsável pelo transporte de bagagem de passageiros, acompanhados e desacompanhados, por portos organizados. Em geral, entretanto, o carregador de bagagem é autônomo, pois presta serviços pessoais ao passageiro. Segundo a Instituição Normativa 117, de 6 de outubro de 98, a Secretaria da Receita Federal, bagagem acompanhada é aquela que o viajante portar consigo no mesmo meio de transporte que viaje, desde que não acompanhada por conhecimento de carga. Bagagem desacompanhada: a que chegar ao país ou dele sair, amparada por conhecimento de carga e documento equivalente. Para os efeitos da Lei 4.667, de 20 de maio de 1965, que dispõe sobre o exercício da profissão de carregador e transportador de bagagens, em portos considera bagagem mala, caixote, engradado, light, van. Ensacadores em geral, trabalhador avulso ou não que realiza ensacamentos em granéis. Outros trabalhadores, além dos mencionados nos portos, são encontrados em diversos trabalhos. Destaca-se empregados da administração portuária, trabalhadores de limpeza, conservação e instalação portuária, mergulhadores, realização de manutenção de infraestrutura submersa aquaviária, tripulantes de embarcação de apoio portuário, rebocadores e lanchas, práticos, empregados e arrendatários de instalação portuárias, operadores portuários e agências de navegação, vistoriadas de cargas contratadas por companhia de seguros, inspetores de sociedades classificatórias, entre outros. Operacionalidade do trabalho portuário. As pessoas jurídicas que exercem atividades ligadas à contratação de mão de obra nos portos são operador portuário, titular de instalação portuária, cooperativo do trabalhador portuária e o gestor de mão de obra. Resumo das definições. Operador portuário é a pessoa jurídica pré-qualificada para a administração do porto, responsável pela direção e coordenação das operações portuárias que efetuar. É o operador portuário que efetua a requisição de mão de obra de acordo com a operação portuária que será realizada. Essa requisição de trabalhadores avulsos anteriormente era feita pelas chamadas entidades estivadoras, de armadores e seus agentes, aos sindicatos respectivos das categorias profissionais. Titular de instalação portuária. As entidades concessionárias foram autorizadas a desmembrar as concessões. Assim, após o processo de licitação, os portos foram virtualmente fatiados e arrendados várias empresas privadas. Surgiram assim, então, muitos titulares de instalação portuárias e terminais privativos. Órgão gestor da mão de obra, o OGOMO. É a criação da Lei 8.630, sendo suas principais inovações, como representa o importante papel do processo de requisição de mão de obra. Sua criação foi bastante combatida pelos sindicatos obreiros que viram como substituto das atribuições que lhe eram próprias, tendo como incumbência principal a administrar o fornecimento da mão de obra do trabalhador portuário avulso da lei e das convenções de acordos coletivos do trabalho. Cabe ao OGOMO: organização do registro do trabalho portuário, expedição dos documentos de identificação dos trabalhadores no cadastro do registro, arrecadar e repassar os respectivos benefícios dos valores devidos a operadores portuários, relativo à remuneração do trabalhador portuário avulso e correspondentes encargos fiscais, sociais e previdenciários. Aplicar, quando couber, normas disciplinares previstas na lei, contato com convenção coletiva do trabalho celebrado, zelar pelas normas de segurança e saúde e higiene do trabalho, escalar os trabalhadores portuários avulso registrados no sistema de rodízio. Cooperativa do trabalhador portuário é uma forma especial de prestação de serviço nos portos organizados, previsto na Lei 8.630 de 93. Vamos mais à frente.
Toda essa parte que eu estou pulando, ela está na verdade toda descrita na própria lei, na lei 8.000, que é a lei que fala sobre o portuário. Então, não há necessidade de estar relendo, tá bom? Vamos agora ver o que é retroportuário. Então, você sabe o que é portuário e retroportuário? Então, é bom entender o conceito para saber a diferença entre eles e assim você poder estar fazendo um bom desenvolvimento durante a sua prova. O terminal portuário é uma instalação de uso público destinada à movimentação de cargas no transporte portuário, aéreo, rodoviário e ferroviário. Segundo a ANTAC, CAISO ou PIR são tipos de terminais portuários normalmente utilizados. O terminal portuário possui equipamentos específicos para a movimentação de cargas que passam por ele, sejam elas granéis, líquidos, sólidos, cargas gerais ou até mesmo contêineres. Modelo. Esse é um cais de Porto Alegre. Mas no que se refere ao terminal retroportuário? O terminal retroportuário é uma instalação que executa serviços até os controles aduaneiros para facilitar o trânsito e a logística do terminal portuário. Foi uma solução própria da Receita Federal para conseguir melhorar os terminais sobrecarregados. Por isso, muitas vezes o terminal retroportuário é localizado a uma longa distância do terminal portuário. Sendo assim, o terminal retroportuário, também conhecido como retroporto ou retroárea de um porto, é uma área adjacente a um terminal portuário, com a intenção de suprir suas necessidades de área de armazenagem do porto, além de ter a capacidade de efetuar desembaraço aduaneiro a tal terminal retroportuário alfandegado. Mais detalhes. A retroárea de um porto pode ser explorada por uma pessoa jurídica de direito público ou privado para funcionar nos serviços de apoio à movimentação e armazenagem de tais cargas no terminal portuário, podendo executar serviços de operação com carga de movimentação e exportação, embarcados em contêineres, reboques ou sem-reboques. Tchau, tchau, fique com Deus. Até o próximo vídeo.